trabalhamos com as famílias, que a gente ajude, que a gente peça a Deus que nos ajude a dar aos nossos filhos, a eles perceberem qual é o sentido da vida, não é? Como o Carlos Mestre colocou aqui, com ternura, com diálogo, não é? E aí, quando ele leu o final do último texto do Antigo Testamento, que seja reconstruído as relações de pais e filhos, filhos e pais, não é? Então, às vezes, a gente está, assim, tão envolvido assim, na teologia, na pastoral. Eu trabalho com pastoral da criança, e eu vejo assim, como as mães, assim, como a Adélia conhece essa realidade, e muitos aqui são mães tão sofridas, que são tão agressivas com os filhos. Às vezes uma criança cai, em vez de ela dar um abraço, ainda bate mais na criança. Então, que a gente consiga, peça, né, sabedoria para a gente criar essa ternura nos nossos relacionamentos, esse diálogo, não é? É uma avidez muito grande. São famílias tão sofridas que assim, que isso me chamou a atenção, de ver Gabriel no colo do pai, 4 anos, já participando, já, né, claro, mas nesse sentido assim, que a gente lembre disso, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Certo? Eu não vou responder, não. Não é para responder, não. Falta uma terceira intervenção. Arnon, professor. Então ela fez a constatação, é isso? Tá vendo? Arnon, professor Arnon, vem aqui. Um homem de peso, viu? E de estatura. Professor Arnon, um especialista em estatística. Universidade Federal de Maceió, FAO. Bom, eu sou de Maceió, amigo lá de Catita, tenho aprendido muito depois que conheci Catita e essa turma amiga. O que eu quero colocar, fundamentalmente, uma palavra que Maria Emília colocou, foi: estamos numa encruzilhada. Que encruzilhada é essa? Então, eu gostaria, também os outros podem participar, podem colaborar disso. Se estamos numa encruzilhada, nós fazemos parte dessa encruzilhada. Então, eu gostaria que isso ficasse mais explícito e que a gente possa tomar nortes, caminhos, indicações como resolver essa questão. Obrigado. Então, quem quer outro? Então, começando a contribuir em relação à pergunta do Lucival. Eu sei que existe uma distinção que se tornou mais ou menos técnica do vocabulário da igreja, de ecumenismo para a relação entre igrejas cristãs, denominações cristãs, e diálogo interreligioso para esse horizonte mais amplo. Alguns chamam até de macroecumenismo. Eu confesso que não gosto nem de uma coisa nem de outra. Não gostar não é questão de tripa, não, é questão também de pensamento. Não gosto porque não me sinto muito confortável intelectualmente, teologicamente nessa terminologia. Macroecumenismo me parece muito antipático o termo, porque parece que o outro é micro, né? Ou seja, menor, menorzinho, talvez até menos importante, porque se trata do macro, aí o macro já enche a boca da gente. Do outro lado, diálogo interreligioso distinto de ecumenismo tem uma certa razão de ser, mas também não me agrada. Ou seja, eu prefiro falar a partir de Deus, não a partir da religião nem da igreja. Porque quando a gente faz essas distinções, estamos partindo da religião e da igreja. Por exemplo, o Concílio Vaticano II faz uma hierarquia de proximidade da Igreja Católica Romana com os outros movimentos. Aí então começa assim, Igreja Católica Romana, aí logo em seguida vem o quê? A Igreja Ortodoxa, porque ela está muito mais perto, pela sua liturgia, pela sua teologia, etc.
Depois vem os chamados irmãos separados do campo protestante. Depois vem os que são monoteístas. E por aí vai. Na prática, porém, você está na mesma igreja e está muito mais longe de certos grupos do que a sua proximidade em relação a grupos que aparentemente estão fora. Por causa de quê? Por causa do amor. Por causa das causas que a gente defende. Então, de repente, uma vez um amigo meu, jornalista italiano, dizia, conversamos com um cardeal brasileiro durante o tempo do concílio. Não sei se ele já era cardeal naquele tempo, pelo menos era arcebispo. E aí tivemos a nítida impressão de que éramos leigos da mesma igreja. Estávamos com um dos nossos bispos. E, no entanto, estávamos tão longe, mais longe do que de certos amigos ateus que nós temos que lutam por certas causas comuns conosco. Essa é a experiência. Então eu prefiro partir de Deus. Ou seja, ecumenismo é, antes de tudo, a gente sintonizar com o coração de Deus, que não tem fronteiras. Então eu costumo usar nos meus textos a mesma palavra, ecumenismo. A partir daquela imagem da pedrinha que cai na água, né? E vai em ondas sucessivas. Mas são ondas do mesmo, da pedrinha e da água. Então se trata da mesma coisa. O que nós queremos é o quê? Que todo mundo tenha direito a ter a terra como sua casa. Isso é que a palavra ecumenismo quer dizer, tirando a sua conotação imperial das origens, né? Ecumenismo, ou seja, todo mundo tem direito de permanecer na casa que é a terra. E aí, o que nos une, basicamente, o que provoca o nosso diálogo, o que nos faz sentir em comunhão, é esse objetivo comum. E a partir disso é que nós estabelecemos as várias proximidades. De modo que, antes de tudo, é uma conversão do coração e a partir daí a conversão de tudo mais, né? Da nossa ação, das nossas relações, das nossas categorias. Então eu chamo de ecumenismo toda essa relação com alguém que é diferente de nós. Então, basicamente é isso. Uma vez um teólogo sobre ecumenismo, um teólogo católico, Hannah, muito famoso, influenciou muito o concílio, e para determinar esta questão do ecumenismo, ele disse assim que há muita gente que são cristãos anônimos de outros. Ele usou, e uma vez ele fez, cristão anônimo seria quem não é cristão, mas vive os valores do cristianismo, então é chamado de cristão anônimo. Ele fez uma conferência para várias denominações e outras religiões, também tinha um judeu no meio. Quando ele terminou, o rabino, o judeu, chamou o Hannah, o teólogo alemão, e disse assim, eu gostei demais da sua exposição sobre cristão anônimo. Aí ele perguntou por quê? Eu me convenci que o senhor é um judeu anônimo. Eu achei isso muito bonito, porque é um pouco isso daqui. Às vezes a gente pensa que nós somos os que têm tudo e os outros são derivados. Isso eu acho que está totalmente errado. Eu gostei muito de fazer a partir de Deus. Eu acho que isso é talvez uma chave que ajuda muito. E eu me lembrei também 3 palavras: economia, ecumenismo e ecologia. Acho que a dimensão ecológica é a luta por um ecumenismo mais geral, defesa da vida. Nós existimos, nunca mais podemos usar a Bíblia e as verdades para defender as instituições. Não, é para defender a vida que Deus criou. Então, nesse sentido. E para terminar, uma vez eu estava em Jerusalém, o Papa João Paulo II passou lá para unir judeus e cristãos e muçulmanos, rezar juntos pela paz. Falou primeiro o rabino, falou em inglês e citava a Bíblia em hebraico. E disse assim, o fato de o senhor estar aqui em Jerusalém é uma prova de que a Igreja Católica reconhece Jerusalém como capital indivisível do Estado de Israel. Nessa hora, um grito de gente discordando totalmente disso. E tem toda razão. Depois, o muçulmano falou em árabe, eu não entendi nada, apenas 2 palavras, El-Quds e Yasser Arafat.
Mas teve muita gente que bateu palmas para ele. Aí eu perguntei depois o que ele falou. Se vocês querem paz, parem de destruir as nossas casas. Para os judeus, para o Estado de Israel, melhor não para os judeus, para o Estado de Israel, parem de destruir, senão não há paz. Depois falou o Papa, e eram 3 velhinhos, sabe? Os 3 velhos. E fiquei até emocionado que os 3 representam mais da metade da humanidade. Tudo velhinho, fraco, nem sabia andar direito. É impressionante esse contraste. Aí ele falou 3 coisas que, como você falou ontem, de vez em quando diz umas coisas muito bonitas, né? Ele falou assim: estamos aqui não para um converter o outro. Gostei. Estamos aqui para aprender um do outro como servir a Deus, não como louvar a Deus e servir ao irmão. E terceiro, estamos aqui para aprender que nunca podemos usar o nome de Deus para matar e legitimar a violência. Então, partindo do que disse Sebastião, ecumenismo é sintonizar com o coração de Deus. É impossível estarmos no meio do povo sem estarmos sintonizados com o coração de Deus. Então, o ecumenismo é a sintonia do coração de Deus para viver no meio do povo. Porque senão não é possível estar vivendo no meio do povo que tem todas as raças, crenças e religiões. Queria entrar no segundo ponto, a questão dos conflitos. E queria ousar. Disso eu queria que Maria Emília falasse mais, porque ela é psicóloga, né? Mas em todo caso eu vou ter a ousadia de lembrar pelo menos 2 coisas que nos causam dificuldade para o diálogo entre nós. O primeiro é a nossa natural infantilidade, né? Todas as pessoas carregamos um pouco, não só a criança em nós, mas a criança que quer continuar infantil, que não quer crescer, que não quer ser gente, que continua, não quer ser adulta, continua a ser narcisista, a querer chamar a atenção para si, que fica ressentida com as coisas, em vez de crescer para se sentir referência para os outros, para ajudar as outras pessoas a crescerem, ela quer sempre ter atenção. Como a criança, quando chega a visita em casa, fica perturbando o mais possível, porque a gente não está dando a ela toda a atenção. Então eu penso que a nossa dimensão de infantilidade atrapalha muito esse diálogo e faz com que a gente às vezes nem consiga trabalhar junto, porque temos uma necessidade incrível de autoafirmação. Isso vem da nossa insegurança, dos nossos medos. Tudo isso eu caracterizaria como essa dimensão de infantilidade. Ora, isso ainda se agrava se nós somos lideranças, né? E ao ser lideranças, a gente está acostumado a aparecer na frente, né? A cuidar da própria imagem, a achar que é mais importante, que tem que escutar o que a gente diz, que o nosso ponto de vista é importante. Ou seja, a nossa condição de lideranças, se somos pessoas infantis, e muitas vezes somos pessoas infantis porque fomos infantilizadas, então ainda se agrava mais a dificuldade. E o nosso diálogo fica difícil. E a gente mais facilmente conversa com gente que está fora do que com os nossos próprios amigos da mesma causa. Queria lançar só isso e pedir que o Carlos, com a sua experiência maior, e a Maria, com a sua experiência de psicóloga, né, pudessem aprofundar e completar. Eu acho que o ecumenismo é tão importante que a gente tem que saber engolir sapos. E nem sempre é fácil. Não é fácil, gente, não é fácil. E insistir, porque se nós não nos tornarmos ecumênicos, cada religião vai se fechar e acaba também sendo uma seita separada dos outros. Eu sinto que o ecumenismo, a última pergunta era sobre a encruzilhada. Eu acho que aqui tem um aspecto da encruzilhada. A questão ecumênica é a questão fundamental. E por mais difícil que possa parecer, e que por mais justas que possam ser os motivos que uma pessoa tem para estar combatendo os outros, o ecumenismo é mais importante. E aí eu acho que o raciocínio necessitamos
muita reflexão sobre isso, porque eu digo para a nossa Igreja Católica, quem procura ser ecumênico, sobretudo no livro aquilo que se chama macro, né, para usar, quem tenta a abertura maior é perseguido. Mas mesmo assim tem que continuar, porque aqui está, nós estamos numa situação tão diferente de 50 anos atrás, porque as informações que temos sobre outras culturas, outras religiões, outras atitudes diante da vida, temos muito a aprender uns dos outros, para defender a vida e para poder ser ecumênico. A questão mais importante é eu saber quem eu sou, para poder dialogar em pé de objetividade com as outras pessoas. Dando batata quente. Eu volto para a questão do louco das comunidades. Sebastião já deu uma pista, né? Nós temos dificuldades de conviver com as nossas incapacidades, né? Com os nossos limites, com tanta coisa, né? Agora eu me lembro do papel do doido, do louco numa comunidade. O louco vinha, dava uma notícia e ia-se embora. Ele não ficava pregoando ou solicitando o reconhecimento de que tinha sido ele o portador da boa notícia. Ele deu a notícia e foi embora. É um pouco como no Evangelho fala do estrangeiro, da boa notícia, vai e passa. Então, a questão da maturidade da fé, ou da maturidade do seguimento de Jesus, é um exercício de construção. Ninguém se constrói sozinho. Então, se nós não tivermos o confronto com o outro, como é que eu vou saber aonde estão meus calos? Eu acho que, de uma maneira mais simples, o confronto com o outro, as questões, né, que vão nos mostrando nossas faces, diferentes facetas, mas num aspecto mais espiritual, mais místico, mais evangélico, aprendemos com essas pessoas que não ficam cobrando louvor, cobrando reconhecimento, cobrando honrarias, prêmios, que nós sejamos. Aí vem a questão da encruzilhada. Nós chegamos a 40 anos dessa caminhada, e agora? Qual é a herança que nós temos de sabedoria, a herança espiritual, a herança de construção política, social, a herança de todo o desenvolvimento dos saberes das diferentes áreas, da sociologia, da antropologia, da enfermagem, da saúde popular, da cantoria, do artesanato, da beleza. Quer dizer, o que nós temos um caçoar grande de tudo isso que durante 40 anos foi construído. A realidade do mundo qual é? A realidade da igreja qual é? E nós? E agora? O que fazer com isso? Que esses 40 anos sejam para nós um passo positivo. E agora? Para onde vamos? Já está na hora de deixar a infantilidade, já não tem mais. Aos 40 anos, muitas pessoas já são avós, né? Avós. Já construíram um patrimônio, já têm uma profissão. O mundo nos cobra uma atitude adulta. Já chega de brincadeira, chega de... É como se não temos mais o direito de ficar nas brincadeiras ou nas mesinhas de criança. Já passou. Agora, é claro que nós temos isso também. Não adianta dizer que já passou, porque não passou. Nós temos as nossas coisas. Mas, de novo, vem essas figuras. O louco de novo, viu? Me desculpe. Ele não vai ficar bravo porque o pessoal chama ele de... Ele é. O pessoal diz, às vezes ele se zanga, dependendo se a lua é cheia. Mas, se não se zanga. Ele vai, ele passa. Né?
O pessoal ri porque a calça está furada, está aparecendo mais do que deve, na moral. Ele também não se... Não, e daí? Quer dizer, não se fazer o centro da história. Não somos nós, não sou eu, o centro da história. Muitas vezes eu queira, muitas vezes eu brigo para isso. Vai acontecer, mas depois tem que passar. Não é possível ficar o tempo todo eu querendo ser o centro. Há dias que sim, há dias que não. Quando eu quiser, me perdoem. Os outros meus irmãos não me queriam assim mesmo. Hoje ela está naqueles dias. Pois é. Mas a proposta do reino, a urgência do mundo atual, nos pede que façamos passos adultos e adultos. Bonitos adultos. Às vezes, é preciso passar por alguma experiência muito grave na vida para a gente, de repente, começar a dizer: eu não sou tão importante como parecia a mim. E aí a gente amadurece com mais facilidade. Aí a gente entende aquilo que São Paulo dizia: é preciso morrer para poder ser nova criatura. Isso, às vezes, é preciso a gente aprender de experiências muito traumáticas, ou de um acidente, ou de uma grave decepção, ou de uma doença grave. Aí a gente diz: puxa, mas tudo é tão precário, né, em mim. Por que eu me faço tão importante? Preciso crescer e achar que só posso ser na comunidade. Mas, Arnon, muito prazer, que eu sou alagoano também, viu? Fiquei muito feliz de saber que você é daquelas bandas. Agora, só uma palavrinha em relação à encruzilhada. Eu penso que a encruzilhada, ela se coloca no momento em que a gente diz: puxa, mas quantos anos de luta, quanta experiência acumulada pelo movimento popular na igreja, e de repente a gente se percebe meio sem rumo, né? Porque, vejamos, por exemplo, em que deu o governo do Brasil, né? Que a gente elegeu com a certa, não com toda, porque a gente também não é idiota, não é ingênuo, mas com a certa expectativa de pelo menos mais dignidade nas negociações, né? Que o presidente não fosse beijar a mão de Jacques de Barbalho, né? Que o presidente não fosse ajoelhar aos pés de Sarney. Quer dizer, essas coisas são indignas para o presidente que a gente pensava que era gente de outra qualidade. Né? Não, isso aí a gente nem conta, né? Estou falando da época do PT, né? Então, de repente, a gente se sente meio desapontada, né? Sim, claro, a atitude dele concorda. Sim, tá certo, sim. E aí, a gente se sente desapontada, por exemplo, quando vê o superintendente do INCRA aqui e conversar com ele e dizer: puxa, mas a reforma agrária saiu mesmo da agenda, né? E ele discretamente balançar a cabeça para mim e dizer: é isso mesmo, né? E a Marina Silva, que no primeiro governo já dizia: a coisa mais difícil é o ministro do PT ter espaço no governo. No primeiro governo. Depois a coisa foi de ladeira abaixo totalmente. Quer dizer, essas coisas decepcionam tremendamente o movimento popular. A igreja, né, com toda a experiência acumulada, que refluxo, que retrocesso terrível. Isso não é dito nem por mim, que ainda estou na casa dos 60 e poucos, mas é dito por Dom Clemente Snar, é dito por Dom José, que estão com 90 anos. Quer dizer, que coisa triste. Então a gente se sente assim meio perdida, né? E é uma encruzilhada. E os problemas cresceram, né? Essa tal da globalização, que na verdade eu nunca digo mais essa palavra, porque essa é uma palavra ideológica. Nós temos que continuar falando de imperialismo, né? Imperialismo que agora não é de países, mas é das grandes empresas transnacionais, né? Em torno mais ou menos de 300, às quais os governos prestam serviço. De modo que dizer que a globalização é para nos enganar, né? Na verdade não é globalização, é uma nova etapa do imperialismo de sempre. Agora com mais tentáculos e com mais capacidade tecnológica de poder mexer com todo mundo. E aí nós nos encontramos tão pequenininhos, né? tão minúsculos para enfrentar isso. O desafio da nossa responsabilidade ética como sociedade civil
E a nossa despreparação, a nossa criancice, a nossa espontaneidade, a nossa infantilidade, o nosso apego aos nossos pequenos interesses, enquanto o grande desafio, como dizia o Carlos, é a salvação da Terra, a salvação do planeta. Esse é o grande desafio ético, que já começa de manhã cedo, quando eu abro a torneira de casa, escovo meus dentes. Aí já começa a fazer um ato ético. Cada coisa que eu vou comprar para o meu consumo tem que ser um ato ético. Nós estamos num momento em que a ética invadiu o nosso cotidiano. Não é questão para momentos de grandes decisões vocacionais ou de grandes gestos de salvamento na rua, não. A dimensão ética da vida nos invadiu totalmente a ponto de que o mínimo ato, pegar o próprio automóvel e sair na rua, é um ato ético. Temos de nos perguntar sempre, é conveniente usar o carro agora para poluir mais, para arriscar os acidentes, para engarrafar a rua, para irritar os pobres? Como usar essas coisas com parcimônia, né? O que é que vamos comprar, o que é que não vamos comprar? Eu tenho a impressão que o campo do consumo hoje é privilegiado para a reeducação da gente do ponto de vista ético na sociedade. Porque na produção já não podemos influir, mas no consumo sim, porque consumimos nós. Aí está o nosso exercício de liberdade. Quer dizer, estamos nessa encruzilhada em que a situação é de problemas muito graves, globais e profundos, e ainda estamos na pré-história, no sentido de atitude madura para enfrentar isso aí. É exatamente como eu dizia de manhã, o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 a 4. As pessoas são alienadas, nós somos alienados, nós, e conosco o povo todo. Não temos a consciência de que o poder de Deus e a sabedoria de Deus está no povo, não nos governos, não nos banqueiros, não nos ricos, está no povo. Mas o povo não sabe e muitas vezes não quer saber, porque nós não queremos saber. Porque isso nos perturba terrivelmente. Porque isso faz com que o mundo tenha a ver com o nosso cotidiano. E nós não queremos isso. Nós queremos tranquilidade. Nós não queremos ser livres. Nós queremos ser bem tratados. Eita. E aí, à medida que essa problemática se avoluma, nós constatamos ainda mais a nossa insegurança. Que é agora, quem é que vai salvar a terra? Os poderosos já disseram que não querem. Os governos já disseram que não querem porque são eles mesmos ou que não podem. Porque estão enredados na coisa. Incrivelmente, esta salvação do mundo está nas nossas mãos. O povo messiânico é o povo comum. As pessoas comuns é que têm na sua mão o poder de salvar o planeta. Mas nós não estamos preparados para isso. Somos muito crianças demais. Né? E o desafio é muito adulto. Né? Então eu acho que essa é a grande encruzilhada. Né? É a grande encruzilhada. A encruzilhada, alguém disse assim, não estamos numa época de mudança, mas numa mudança de época. Tudo está mudando. Tínhamos trilhos e o trem andava e agora não tem mais trilho. E o trem tem que andar. Então essa acho que é a grande dificuldade, como fazer. A pergunta que... E daí surgem os conflitos que ele tinha colocado. Então esse tem que continuar. Tem que continuar. E às vezes, teoricamente, às vezes a gente possa saber, mas na prática a gente às vezes não sabe como achar um trilhozinho novo. E aí o que eu acho muito importante é trocar ideias entre nós. Que em muitos lugares existem experiências que enchem o coração de esperança, mas a gente não sabe. E às vezes as pessoas que fazem também não fazem propaganda, que não querem que seja... Que onde aparece uma coisa nova, tem gente interessada em acabar com isso. Porque os grandes são mais espertos do que nós, em perceber onde a gente os incomoda. E então esta partilha entre nós das experiências, para saber como estão fazendo esta troca, ela é muito importante. E pouco a pouco vai, a gente no Apocalipse tem descreve o Império Romano está estragando a vida. E quando abriu o quarto selo, ele descreve o império vai se desentregar por si.
Mas enquanto isto não vai acontecendo, as tribos novas de Israel, que somos nós, temos que preparar uma alternativa. Entre nós, uma nova alternativa que é diferente da estrutura do império. E eles tiveram a coragem, com 300 anos de antecedência, fazer uma celebração antecipada da queda do Império Romano. Capítulo 18 do Apocalipse e a metade do capítulo 19 é uma celebração que enche o coração de esperança 300 anos antes da queda. Quer dizer, e nós temos que poder também celebrar antecipadamente a queda do império do neoliberalismo, porque temos que continuar com esperança. E esta esperança se alimenta aqui. Até que pouco a pouco... Hein? Não, eu terminei. Questão de ordem e respeito. É que estamos a quase 10 minutos para o almoço. Então não sei se daria para colocar. Tem 3, 4 pessoas que levantaram já a mão para falar. 5 agora com Enoque. Então, foram as 3 perguntas que iniciaram. Opção, a gente para um pouco para descansar para o almoço. E às 2 horas voltaríamos com as pessoas que já levantaram a sua mão. Irmã Socorro, o Luciano, o Marquinho e a Teca. Agora teria que ter à tarde já a presença dos outros palestrantes. Por que não faz as perguntas agora? Bom, ninguém vai. Então, não sei, é uma outra opção. Mas não é melhor fazer na hora? A questão se perde, a meu ver.